Olá, pessoal, dando sequência aos nossos temas, né, dentro do contexto dos corticosteroides e AINES, agora nós chegamos nos glicocorticoides sintéticos. Então, nós podemos fazer uma prévia leitura antes de apresentarmos praticamente a aula. A prévia leitura é, em primeiro lugar, é fundamental considerar que a substância-chave no processo chama-se cortisol. O cortisol é uma molécula endógena, derivada do colesterol, é um hormônio esteroide, produzido e secretado a partir da zona fasciculada da glândula suprarrenal ou adrenal, ou simplesmente glândula adrenal, a região cortical. A liberação do cortisol, que é um importante hormônio no contexto do estresse, né, tem a sua elevação e pico, né, durante o dia, é controlado pelo eixo hipotálamo, hipófise, glândula adrenal, considerando que o hipotálamo recebe informações externas, haverá liberação de CRH, o CRH estimula a adeno-hipófise, que libera o ACTH, e o ACTH sinaliza a liberação de cortisol. Existe nessa alça um controle, um feedback. Vale lembrar que o cortisol ele vai ser transportado através de uma proteína chamada CBG ou transportina, 90%, 95% é transportado por essa proteína, e nos tecidos, diferentes tecidos, por intermédio da elastase produzida pelos neutrófilos, haverá liberação de cortisol, e o cortisol, por sua vez, vai, devido à sua lipofilicidade, passar pela membrana, no citoplasma das células, liga-se aos seus receptores, há dois tipos de receptores, tipo 1, tipo 2, um com efeito mineralocorticoide, o outro com efeito glicocorticoide, e esse efeito glicocorticoide é marcantemente um efeito anti-inflamatório, mas também com uma ação imunossupressora, e ao ligar-se aos receptores, a molécula de cortisol vai ser conduzida até o núcleo da célula, onde vai ligar-se ao DNA, existem receptores juntos ao DNA, fazendo com que haja a transdução de um sinal. O que é que significa isso? A informação de ativação ou repressão gênica vai resultar numa resposta em termos de síntese de proteínas. As proteínas podem ser proteínas estruturais, as proteínas podem ser enzimas, podem ser sinalizadores, podem ser transportadores de membrana, enfim. E o resultado é um efeito fisiológico. Então, essa resposta do cortisol é uma resposta endógena. Os chamados glicocorticoides sintéticos foram desenvolvidos a partir da modificação da molécula de cortisol. Nós temos a hidrocortisona, que é exatamente o cortisol para fins terapêuticos, mas nós temos outras substâncias que foram modificadas quimicamente. São pequenas alterações e são empregados, em primeiro momento, em condições crônicas, melhor dizendo, condições inflamatórias crônicas, devido ao seu potente efeito anti-inflamatório. Vale lembrar que esse efeito de um glicocorticoide sintético, no primeiro momento, é um efeito via receptor. Então, você administra, por exemplo, uma dexametasona. Essa dexametasona se liga à proteína chamada transportina, a CBG, que é essa proteína transportadora de glicocorticoide. Vai até os tecidos, é liberado, ele ingressa na célula, a dexametasona tem mínimo efeito do tipo mineralocorticoide, é marcantemente um efeito do tipo glicocorticoide, e vai reduzir o processo inflamatório. Então, vai reduzir dor, inflamação, em relação ao quadro de inflamação. Então, o efeito dos glicocorticoides, no primeiro momento, é via receptor, mas é importante lembrar que, à medida que vai sendo administrado, vai alterar a funcionalidade do eixo hipotálamo, hipófise, glândula adrenal, e
resultará em ações semelhantes às ações que o cortisol tem em relação ao sistema nervoso central, ao fígado, ao pâncreas, ao tecido adiposo, ao tecido muscular, à atividade renal, à própria imunidade, inflamação. Então, os glicocorticoides não serão isentos de eventos adversos. Por esse motivo, devem ser usados com parcimônia. Então, em primeiro lugar, olharmos para o contexto dos aspectos gerais. A resposta está aí, eles são amplamente empregados em condições clínicas crônicas, sejam elas de vias aéreas, como é o caso da asma, eventos de pele, por exemplo, psoríase, doença de Crohn, que é uma doença inflamatória intestinal, artrite reumatoide, e também é empregado em pacientes imunossuprimidos, pacientes transplantados. Vale lembrar também que esse impacto a médio e longo prazo é para controlar a inflamação, para controlar a imunidade. Mas, agudamente, quando eles são administrados, eles têm um impacto direto sobre a inflamação, ele tem um potente efeito anti-inflamatório. Vale ressaltar que, paralelamente à ação anti-inflamatória, haverá imunossupressão. Então, se nós analisarmos as células de defesa após a administração de um glicocorticoide sintético, verifica-se uma redução de linfócitos, de basófilos, curiosamente um aumento de neutrófilos, mas aí tem uma lógica, né? Tem uma lógica. Qual é a lógica? O glicocorticoide sintético não está sendo transportado pela transcortina ou pela CBG, ele não tem que ser liberado dela? Para liberar, não tem que ter a elastase não é produzida pelos neutrófilos, então olha o que acontece, após a administração, diminui linfócito, diminui basófilo, mas aumenta neutrófilo. Mas tem lógica de aumentar neutrófilo para liberar o glicocorticoide a partir do transporte. Altera as interleucinas imunossupressoras, então, nesse caso, há indução de imunossupressão, e o que seria a faca de duas pontas. De um lado, tem uma potente ação anti-inflamatória, mas, por outro lado, tem uma potente ação imunossupressora. Assim sendo, o que irá acontecer? À medida que vai utilizando e se cronifica o uso, verifica-se que a resposta orgânica seria semelhante a condições atípicas de cortisol endógeno. Então, essa alteração atípica de cortisol endógeno é devido ou ao aumento ou à deficiência de glicocorticoides nos tecidos, podendo ser vinculado a uma redução da própria secreção ou alteração daquela transdução de sinal. Então, vejam, se nós temos redução dos glicocorticoides, o que vai acontecer? Há mais mediadores pró-inflamatórios, então há maior risco de inflamação. Se aumenta a quantidade de glicocorticoides, aumenta a imunossupressão e maior risco de infecções. Então, a utilização de um glicocorticoide sintético tem que ser feito de acordo com a clínica, não pode ser usado de modo trivial. Como os glicocorticoides sintéticos, além da sua ação anti-inflamatória potente e também do seu efeito imunomodulador, imunossupressor, é relevante lembrarmos que eles vão mimetizar os efeitos vinculados à alteração do cortisol. Seria como houvesse um excesso ou uma diminuição de cortisol. Então, é possível de observar que o paciente apresenta insônia, ansiedade, depressão, alteração cognitiva, alteração do metabolismo de carboidratos e de lipídios, acúmulo de gordura visceral, alteração da pressão arterial, vinculado exatamente à retenção de sódio e retenção de água, modificação do perfil funcional do tecido ósseo, por interferir na atividade dos osteoblastos, dos osteoclastos, na síntese da matriz óssea, e também interfere na inflamação e na imunidade, que é o objetivo. Então, em termos de inflamação, potente ação anti-inflamatória, mas, por outro lado, impactante efeito imunossupressor, aumentando o risco de infecções e tumores. Por isso que, muitas vezes, a utilização